Surpresa na energia solar off-grid. Vamos conhecer o MPPT da Kingbo, que você vai conhecer internamente e vai achar o MPPT mais robusto que você já viu, e conhecer o sistema de proteção por relé que impede danos quando a gente liga primeiro a alimentação solar sem ter ligado no banco de baterias. Vamos agora conhecer na bancada? Vejam, pessoal, esse é o novo MPPT, controlador de carga para energia solar off-grid da Kingbo. Já passou o tempo que a gente comprava um controlador de carga MPPT pensando só em ligar a placa solar e fazer o carregamento do nosso banco de baterias. Hoje, com as tecnologias das baterias LiFePO4 e o investimento alto que a gente faz nos bancos de bateria, uma das principais características que a gente busca num bom MPPT é a segurança, estabilidade de tensão e controle da tensão de recarga, controle fino. Veja, quando a gente coloca um aparelho desse, um controlador de carga, para carregar um banco de baterias que custa aí milhares de reais, porque estamos falando de baterias que a gente muitas das vezes gasta R$1.000, R$2.000, R$3.000 ou mais, a gente tem que ter qualidade. E essa nova linha de MPPT, essa linha aqui nessa arquitetura, ela busca justamente isso, trazer segurança e confiabilidade na tensão de carga. Além de entregar um excelente ponto de rastreio do melhor desempenho da energia vindo das placas para entregar o máximo possível de corrente de tensão, o aproveitamento máximo, que é o que a máquina MPPT faz, essa linha se preocupa no controle fino de tensão e de corrente de acordo com o que a gente programou. Esse MPPT é o 6048MK da Kingbo. 60 por quê? O máximo de saída é 60 amperes. Tem de mais corrente aí disponível, de 80, de 100 amperes. 48 por quê? Porque ele carrega bancos de até 48 volts. A tensão máxima de placas fotovoltaicas, a tensão máxima de entrada PV desse aqui chega a 250 volts. Até maior do que um modelo parecido com ele, que você pode conectar 230 volts de placas solares. Esse aqui permite 250 volts. Tem Wi-Fi interno integrado, a gente faz aí o controle através de aplicativo próprio, ou seja, já tem um placa Wi-Fi aqui. Temos sensor de temperatura para ligar no banco de baterias e temos comunicação aí RS485. Conexão aqui, placa fotovoltaica, banco de baterias, saída load, conexão de dados RS485. Nós vamos abrir essa máquina aqui para a gente conhecer por dentro e daqui a pouco ligar. Mas já digo que o foco dela é proteção do banco de baterias, através de um controle fino de tensão e de corrente, sem contar o altíssimo desempenho de sua máquina MPPT disponibilizada aqui pela Kingbo. Só para vocês terem uma ideia, a maior reclamação que chega no canal aqui quanto aos MPPTs é de investidores apitando, porque a tensão programada muitas vezes chega maior ao banco de baterias. Por exemplo, você está lá com um banco de baterias LiFePO4 de 28.8 volts. Aí hoje a gente trabalha aí com 28 volts, com a folga. Programa 28 volts e muitas vezes alguns MPPTs de repente chegam aí a 30 volts, fazendo com que o inversor entre em proteção ou a BMS, por excesso de tensão, desliga o sistema, provocando aí instabilidade. E isso a gente encontrou em vários MPPTs aí de grandes marcas, como a gente já citou aqui. Então realmente a estabilidade é algo que a gente tem que buscar no MPPT. Agora vamos abrir essa máquina e conhecer por dentro antes de ligar. Já removidos os parafusos, pessoal, os dois parafusos aqui do lado garantem com que a gente abra a primeira parte para fazer a conexão dos fios aqui. Da entrada PV, painel fotovoltaico, bateria, saída load. Lembrando que a gente pode conectar até 3.120 watts em placas no sistema 48 volts, 2.340 no sistema 36, 1.560 no sistema 24 e 780 no sistema 12 volts. Na verdade, um pouco mais porque ele considera a tensão nominal do banco, mas um banco de 24 volts chega aí a 28.8 ou 29.2, dependendo do tipo de bateria. Então teria um acréscimo aqui de potência de pico de placas considerável. E ainda dá para trabalhar no oversize, uma quantidade de placas maior do que o recomendado, mais de 30%. Vamos agora abrir o resto da máquina aqui para conhecer essa máquina por dentro. Eu já abri para vocês alguns MPPTs com uma linha parecida com essa, aquele X-Controller. Mas se você olhar os vídeos anteriores, você não vai ver nenhum MPPT com essa estrutura aqui. Veja a robustez, a qualidade dos capacitores, dos toroides e dos transistores aí, dos IGBTs responsáveis pelo trabalho da máquina MPPT. Estamos falando de outro nível de controlador de carga. Nós estamos falando de uma máquina que tem qualidade aí parecendo com um inversor comum.
Então, muitas das vezes a gente exige qualidade de um produto, mas a gente às vezes não quer pagar o preço pela qualidade. Lembrando que alguns produtos são responsáveis pela saúde de itens bem mais caros no nosso sistema off-grid. Vejam a qualidade e a construção desta máquina MPPT. Me diga se você já viu aí algum MPPT que a gente abriu com essa qualidade e robustez de equipamento. Fala aí nos comentários. Seja sincero com isso. Vamos agora fazer a conexão desse MPPT, a placa lógica aqui, dos comandos. Vamos fazer a conexão desse MPPT a um banco de baterias. E para não esquecer de um detalhe super importante, esse tipo de MPPT, com essa estrutura, ele possui os relés de comutação de saída. O que é que ele acontece com ele? Quando você liga uma placa solar nele, se por um acaso você não tiver ligado o banco de baterias, ele não vai causar nenhum dano à máquina, porque primeiro ele vai fazer a leitura do banco para depois ativar o relé e só fazer a conexão PV com o sistema. Então ele já tem uma proteção natural dele para evitar queimas de você esquecer de ligar o banco de baterias antes de conectar as placas. Tem um sistema de relé que faz essa proteção. E a plaquinha Wi-Fi dele, onde é que fica? Aqui, ó. No própria placa de controle dele, você tem aqui a parte do Wi-Fi. Você tem aqui a anteninha forjada na própria placa e aqui o circuito de conexão Wi-Fi do controlador. Pronto, pessoal, set pronto aqui para a gente conectar no MPPT, uma bateria LiFePO4 12.8 volts da própria Kingbo. A gente já colocou aqui os terminais para fazer a ligação do que representaria uma placa solar ou painéis fotovoltaicos, uma fonte aí ajustada em 31 volts praticamente. Vamos conectar primeiro aqui o MPPT na bateria. Ligamos aqui, veja que seu visor aí colorido, bacana. E vamos também baixar o aplicativo aqui do MPPT. Vamos mirar a câmera por QR Code e vamos baixar o aplicativo desse MPPT. Vamos fazer aqui a instalação, observando que não é esses dois aplicativos não. Você rola mais para baixo aqui, ó. Aí é sobre energia solar 2.0. Aí vem aqui no aplicativo para instalar. E agora sim você vai instalar. Fazendo o download assim mesmo, porque ele está baixando pela página, não pela galeria. Aí ele dá esse aviso. O download já terminou, app instalado. Vamos abrir aqui o aplicativo. Agora a gente vai conectar aí o Bluetooth, vai habilitar o Bluetooth. Com o Bluetooth aqui já ligado, clica na lupinha, ele vem para essa página aqui. Vamos tentar localizar o dispositivo. Aparece duas formas de conexão, Bluetooth e Wi-Fi. Vamos tentar primeiro o Bluetooth. Permitir, com a mão é ruim fazer esse serviço, mas ele já achou aqui o MPPT. Vamos confirmar. Vamos clicar aqui em cima dele. E acho que ele já pareou. Vamos observar aqui. Bluetooth já conectado. E aí a gente já está conectado no aparelho aqui. Já estamos lendo a tensão da bateria. A temperatura, vamos conferir aqui, já está batendo aqui, temperatura, pronto, já estamos conectados com o aplicativo. Agora vamos deixar um pouquinho o aplicativo, daqui a pouco a gente explora mais e vamos aqui mostrar alguns menus rápidos de configuração. Não vamos fazer a configuração completa dele, só para mostrar o básico aqui para vocês. Vou dar uma conferida básica aqui no menu. Dá para ver que se a gente usar setas mais e menos, a gente pode fazer leitura de alguns parâmetros. A gente tem tanto a corrente que está descendo dos painéis, quanto a corrente hora, amperes hora, do acumulado. A mesma coisa aqui na corrente de saída. A corrente instantânea e a corrente acumulada por hora. Para quem quer controlar o que mandou para o banco de baterias, o que desceu das placas, nós temos esses parâmetros. E alternando também entre a temperatura da bateria e a tensão. Se a gente segurar aqui o botão M, menu por alguns segundos, a gente vai entrar aí no menu principal. E esse menu 01 aqui é onde a gente vai escolher o modo de bateria. O modo B00 é para chumbo ácido personalizado. A gente tem o B01 bateria selada. Nós temos aqui o B02 bateria inundada, fluidez de bateria. O menu B03 bateria de gel. O B04 é uma configuração de bateria de lítio personalizada. B05 é LiFePO4 com 4S. B06 LiFePO4 com 5S. B07 com baterias de lítio, aquelas que é 3.7 volts por célula. E também nós temos aqui a B08 baterias de lítio com 4S, também com células de 3,7 volts. No caso, eu vou trabalhar aqui com baterias customizáveis B04
Vou trabalhar com bateria de lítio customizável, porque eu vou escolher a tensão das células e a quantidade de S. Isso para gente que quer trabalhar fazendo o ajuste fino. E aí eu entro no parâmetro aqui de configuração e vou selecionar aqui a quantidade e a tensão das células. Eu estou num sistema 12 volts, então eu vou para 4 células de 3,2 volts. Se fosse no sistema aí 24 volts, ele ia aparecer a opção aqui, 8 células de 3,2 volts. E aí a gente segue nas outras configurações. O sistema alto é aquele que detecta se o banco de baterias é 12, 24, ou eu posso escolher manualmente, 12, 24, 36 ou 48. Eu prefiro sempre deixar aí no automático. Aqui. Você viu que eu tentei selecionar outro banco e ele já apareceu ali para escolher o banco correto. Seguindo aqui o menu, capacidade do banco de baterias, flutuação, ainda não li o manual, não vou fazer a configuração completa, mas aqui a gente vai deduzindo por uma leve passagem aqui. Tensão de recarga, aí a gente já vai para alguns itens de hora, equalização, quantidade de hora de equalização, cortes de load, e aqui a gente depois vai apresentar todos esse IP, e aqui a gente voltou novamente para o menu inicial, e além de fazer por aqui, temos o aplicativo, onde facilita muito aqui. A gente pode escolher diretamente aqui, ó, só clicando em cima da tela. Vamos habilitar um modo aqui de edição. É bem chatinho aqui trabalhar com uma mão só, mas vamos lá. Ó. Sistema, fixo, 12 volt, alto, tudo pelo aplicativo, quem não quer mexer lá. Tipo de bateria aqui, ó, customizável. Lítio customizável, aí tem todas as opções aqui, ó. Quando abrir o banco de 24 volts, aí iria aparecer 8, mas como está com uma bateria de 12, aí aparece 4 células de 3.2. Tensão de recarga. Ultimamente eu não estou trabalhando mais com a tensão máxima, sempre deixo aqui nos 14 volts. Tensão de flutuação, a mesma coisa. A gente vai fixando aqui tanto flutuação quanto recarga, a mesma coisa. E aí depois a gente vai ver esses parâmetros, fazer um vídeo aí de configuração com todos os parâmetros para vocês. Mas dá para ver que a gente pode trabalhar aí tranquilamente com o aplicativo também para fazer essas configurações. E ele tem no aplicativo os monitores do que foi produzido, o pico, os horários, que seria aqui esses gráficos de amperes hora, de quilowatts hora, a descarga. Dá para acompanhar bem bacana através do aplicativo dele. Por enquanto, a única coisa que eu senti falta desse MPPT aqui foi a opção de controle de corrente. Eu não vi no menu básico aqui nem no aplicativo, e isso me estranhou aqui nesse MPPT, porque toda essa linha aqui você tem o controle de corrente, você faz o controle de corrente. Ele é 60 amperes, você pode setar de 0 a 60, e eu ainda não achei essa opção. Confesso que abri agora, estou mexendo com vocês, mas eu não vi de cara essa opção de controle de corrente. E aí no vídeo de configuração eu vou explorar mais essa função e já trago a definição, se ele tem ou não esse controle de corrente. Vamos agora conectar aqui a fonte, simulando os painéis fotovoltaicos de recarga aqui, ver o comportamento do MPPT. Conectei aqui a fonte, você viu que deu um estalo aí no relé, aí só depois que ele verificou que está conectado é que ele começou a carregar. E a gente vai fazer aquele teste que eu comentei. No manual, ele dá a ordem aqui de ligação, como todo MPPT. Pede primeiro para conectar a bateria, depois a carga load e por último as placas. Mas vamos testar aquele relé de proteção. Eu vou desligar aqui a produção da fonte, que simula os painéis fotovoltaicos. E eu vou desligar aqui o MPPT da bateria. E agora eu vou fazer o inverso. Eu vou ligar aqui como se fossem as placas solares, primeiro, no MPPT. Vamos ver aqui, veja que ele ligou o MPPT aqui, ó, e ele afirmou que tem um erro. Ele ligou, não achou o banco de baterias, está desconectado, e já verificou que não pode mandar corrente porque não tem banco de baterias, apresentou o erro lá. E agora eu vou conectar na ordem inversa, né? Primeiro está os painéis ligados, e ele ativou o relé, não achou a bateria, agora vamos conectar aqui a bateria. Conectamos agora. E agora a gente viu que ele funcionou enviando aí, vamos ver quantos amperes está enviando aqui. Agora, a gente enviando 16 amperes aí ao banco de baterias. Agora ele funcionou reconhecendo o banco de baterias, ou seja,
não danificou o MPPT quando eu liguei a fonte primeiro, representando as placas solares, e só depois liguei o banco de bateria. Ele deu erro e depois reconheceu aqui o banco de baterias, enviando aí corrente, saindo da fonte 10 amperes, essa fonte é controlada, é uma fonte estabilizada, veja, saindo 10 amperes aqui da fonte, no alicate, e mandando para a bateria 16. MPPT real fazendo sua função. Mas veja que a proteção dele funcionou, não deixando danificar o MPPT quando a gente ligou a tensão na entrada das placas, simulando placa solar sem o banco de baterias. E ele se alimentou com a própria tensão da fonte que simulava as placas fotovoltaicas. Puxando o máximo da fonte, que é 30 volts 10 amperes, 320 watts, enviando aí o banco de baterias 20 amperes, dobrando a corrente de entrada, entrando 10 volts da fonte e saindo 20 amperes ao banco de baterias. O aplicativo também aqui monitorando, e vamos fazer em breve o vídeo agora da configuração completa desse MPPT. Chegou meu povo, mais um MPPT aqui pro canal. Testamos aí para vocês e ainda vai ter configuração e respondendo a dúvida que ficou nesse vídeo sobre o controle de corrente. Gostou do vídeo? Taca o like, taca o like, não se esquece, se inscreve no canal, ativa o sininho, receber as notificações, participar do salve com a galera. Não deixe de participar do sorteio das estações de energia solar portáteis, está aberto esse aqui, ó. É B70S, sorteio já agora, dia 20 de dezembro, fechamento da lista. Sorteio final de dezembro, vão lá, se torne membro do canal, tá inscrito no canal, se torna membro, é um picolé por mês, R$ 7,99, uma vezinha no mês. Você ajuda o canal a continuar trazendo esse conteúdo aí gratuito, sem vender cursinho, sem vender e-book, sem nada. E o canal ainda retribui fazendo o sorteio das estações, inversor, controlador de carga, que tiver. Inclusive, esse sorteio em dezembro, já abri o do osciloscópio portátil FNIRS de 110 MHz. E você já pode escolher sua centena agora, que os cabos bons já estão escolhendo a centena nesse momento. Vá lá, participe. Esse sorteio do osciloscópio não tem tempo mínimo de membro, já vai lá e escolhe. Se tornou membro hoje, você já vai lá e escolhe a centena. Esses da estação tem que ter pelo menos 3 meses lá no fechamento. Quem está se inscrevendo agora vai poder participar, porque lá em dezembro tem que ter no mínimo 3 meses de membro, no fechamento aí da lista. Então ainda dá tempo. Mas esse aqui do osciloscópio, se inscreveu, já pode ir lá escolher sua centena. Ganha um osciloscópiozinho aí na bancada para brincar, fazer teste 110 MHz. Dá para fazer um bocadinho de coisa. Deixa eu ver aqui o salve dos cabos. O que é que tem mais para lembrar? A gente tem cupons no grupo de desconto do Telegram, link aí no primeiro link na descrição do vídeo e no comentário fixado. O grupo do Telegram tá bombando, tem muita gente, todas as novidades, os cupons, assim que a gente recebe imediato, você recebe também descontos e promoções exclusivas para você montar todo o seu off-grid gastando o menor preço possível. O seu dinheiro aqui é para você comprar seus equipamentos e não para pagar por informação, um e-book de 800, 900, cursinho de não sei quanto, cada valor, que o Cabo Ramon tem um off-gridzinho, só com o valor que eles cobram pelos cursinhos. E quero dizer que o vencedor da estação, a cadela tá até ali no chão, é a C50S, sorteio passado, ainda não entrou em contato com o canal. É o amigo Caba Bom, o perfil @Arnaldo ARNDT 1647, que escolheu o número 942, ganhou o sorteio passado. Essa estação já era para ter ido desde o dia 1º de outubro, ele não entrou em contato. Eu deixei o WhatsApp lá, mensagem, deixei e-mail, pedi para ele entrar em contato, todas as formas, ainda nada. Se você é o membro Arnaldo ARNDT 1647, que ganhou a estação passada, falta poucos dias para você perder essa estação, porque quando chegar agora no final do mês, se ele não tiver entrado em contato, vai para a segunda pessoa que mais se aproximou, porque nesse caso aqui ele não entrou em contato. Então a gente pega o número que mais se aproximou depois dele para poder enviar a estação. Então falta aí pouco tempo para você perder. Ganhou e infelizmente vai perder. Já mandei um monte de mensagem, já falei aqui vários vídeos, falar até o final desse mês aí, dessa semana, para o amigo entrar em contato para receber aí seu prêmio. Rapaz, depois eu vou fazer um comparativo, eu não sei se vai dar no enquadramento aí do vídeo, ele é maior do que o X-Controle, bem maior. Só tem que ver a questão do controle de corrente, que eu gosto muito do controle de corrente hoje em dia para Live PO4. E aí a gente, no próximo vídeo aí de configuração, a gente vai
abrir ele e tirar essa dúvida aí com vocês. Vou até fazer um comparativo com o X-Controle. Vamos lá, nosso amigo, salve aí para Sérgio Ferreira, Tribobal São Gonçalo, Rio de Janeiro, aí ele. Nosso amigo Hélio Freitas de Belo Horizonte, Minas Gerais, grande abraço. Nosso amigo Genilson Nunes de Serra Talhada, Pernambuco. Vou interromper o salve que lembrei que a Kimbo deu quase R$600 de desconto naquele inversor do vídeo passado, 124 volts, saída 120, baixaram 600 no preço dele e ainda tem uns cupons de desconto dessa semana. Então, uma opção de 120 volts que hoje, com o desconto que eles derem, com o cupom de desconto, tá mais barato do que o cara preta, que nesse momento está em falta, e tá mais ou menos quase do preço do Anej de 3.000 watts. Então, no momento, tá um bom preço. Vamos lá. Janilson, agora Vicente, lá de Minas, São Paulo, grande abraço. Nosso amigo Júlio Bonfim, Poções Bahia, grande abraço. E o membro vencedor entrar em contato urgente.